O que é a igreja? É um grupo, vamos lá, para as pessoas entenderem. Primeiro, a igreja verdadeira, é um grupo de pessoas. Isso é a igreja. É um grupo de pessoas. Não é um templo. Tá? A igreja não é templo, é instituição. Então, igreja é um grupo de pessoas. O vocábulo hebraico, vamos para o vocábulo hebraico, o vocábulo hebraico aplicado a isso é Eda. Então, Eda é um grupo de pessoas. Esse é o vocábulo em hebraico. Está lá no Antigo Testamento também. Então, Eda significa nomear, ordenar. O qual a Septuaginta, agora vai para o vocábulo grego, traduziu para sinagogue. Sinagogue. Aqui. Pronto. Então a tradução aqui, ó. Tá bom? Então, traduziu, então, a Septuaginta pegou o vocábulo Edá e traduziu para sinagogue. Ou, como os mais aportuguesados, sinagoga, ou sinagoga, como alguns conhecem. Então, a Septuaginta foi e fez essa tradução. Tá? Então, isso seria a igreja. Muitas pessoas confundem ajuntamento de pessoas em qualquer lugar com frequentar um templo. Então, as pessoas confundem isso. Então, você pode se ajuntar pessoas em qualquer lugar, mas acho que não, que igreja tem que frequentar um templo. Outro vocábulo utilizado para igreja é kahal, em hebraico, tá? Kahal. É um outro vocábulo hebraico utilizado para falar de ajuntamento de pessoas. Então, quando se fala igreja, né, esse vocábulo aportuguesado, eu tenho dois vocábulos em hebraico para dizer igreja. É Eda, esse aqui, Eda, esse em hebraico, e Kahal, em hebraico. Aí no grego nós vamos ter sinagogue e o outro vocábulo que todo mundo conhece. Vamos lá então, Kahal, que vem de kol, que kol em hebraico é voz, assim chamaram ou convocar, que são praticamente sinônimos, tanto Eda quanto Kahal, tá? Uma pequena distinção entre os vocábulos estão no fato de que Eda sugere o grupo ou a comunidade, reunidos ou não, tá? Isso está em hebraico e é atestado isso, enquanto o vocábulo hebraico kahal sugere um grupo reunido. Aí eu tenho Eda, ocorre mais frequentemente o vocábulo hebraico em Êxodo e Juízes, enquanto que os livros posteriores do Antigo Testamento mostram preferências por kahal. Na Septuaginta, kahal é frequentemente, embora não exclusivamente, traduzido por, aqui, senhores, eclesia, ou eclésia, de onde originou-se o vocábulo igreja, que alguns têm. Opa, colocar um eita aqui. Eclesia. Então tá aqui, ó. De onde vem eclesia, chamar de dentro para fora, todo mundo já ouviu falar dessa historinha aqui. Bom, continua. Este é o caso em Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônica, Esdras e Neemias, no restante do Pentateuco. Kahal é mudado para sinagogue. E Eda geralmente é traduzido por sinagogue, mas nunca por eclesia, tá? Então aqui eu trouxe para vocês primeiro a definição etimológica de igreja. Então, tanto no hebraico quanto no grego, o vocábulo igreja aportuguesado, que tem o vocábulo no grego sinagogue ou eclesia, que em hebraico nós temos kahal e tem Eda, esses vocábulos não têm nada a ver com templo, tá? Então, quando fala desigrejar, não tem nada a ver com templo. Então, fala de ajuntamento de pessoas. Então, pode ser na praia, pode ser numa casa, pode ser num monte, ajuntou um agrupamento de pessoas. Ah, mas quanto ajuntamento de pessoas? Isso não existe. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 100, pode ser 1000. Né? Pode ser num teatro, ajuntamento no teatro, pode ser ajuntamento no campo de futebol, no estádio de futebol. Pronto. Isso chama-se igreja. Certo? Isso é igreja. Não fixa, templo. Né? Sempre, aí é, sei lá, ritual. Continua o meu raciocínio.
Quando a igreja cristã surgiu? Agora vamos falar de templo, para vocês entenderem historicamente. Bom, gente, primeiro que as pessoas confundem, deixa eu apagar aqui, tem gente que confunde isso aqui, ó, e eu vou explicar que é fácil isso aqui, fácil. Para quem crê na Bíblia, tá? Templo judaico. Templo judaico. Jesus vivia em qual período? Quando existia um templo judaico. Estou seguindo o que está aí na Bíblia, tá? Não existia no tempo de Jesus e nem após Jesus, ou não, período dos apóstolos, um templo cristão, tá, gente? Isso não existia. Então, no tempo do ministério de Jesus, junto com os apóstolos, e após a morte de Jesus, e aqui no período dos apóstolos, não e nunca existiu um templo cristão, gente. Não, isso nunca existiu. Existia um templo judaico. Então, quando os apóstolos foram lá orar e tal, era um templo judaico. Não existe templo cristão. Não existe isso. Agora, quando foi que surgiu, vamos dizer assim, historicamente, arqueologicamente, comprovação científica, um templo cristão? Vamos colocar assim. Um templo que fazia batismo, alguns rituais cristãos. Onde? Quando? Vamos lá. Quando a igreja cristã surgiu, no sentido de templo? Nos primeiros séculos da era cristã, primeiro, os quartos e as residências, casas, foram utilizadas para as pessoas se reunirem. Isso era igreja naquela época. Era em casas, era em salas, era no quarto de uma casa, era na sala de uma casa. Isso era igreja, gente. Eram lá onde algumas pessoas, no período primitivo, se reuniam. Templo mesmo, por templo, para dar oferta, para dar o dízimo, isso aí não existia. No período de Jesus, dos apóstolos, não. Aí criou, ficou mais fácil. Por isso que muitas pessoas têm que dar, porque tem que sustentar o templo, né? Agora vai sustentar a casa lá do camarada? Não, né? Bom, deixa para lá. Mas só para vocês verem, biblicamente, não existe. Beleza, continua o raciocínio aqui. Os quartos foram organizados conforme a necessidade proporcional ao seu uso para refeições comemorativas e batismo. O que aconteceu? Algumas casas, com o passar do tempo, então, vão falar, vamos, já que nós somos cristãos, queremos batizar a pessoa, então já vamos esquecer de rio, né? Nós precisamos construir uma piscina aqui para batizar as pessoas, né? Bom, a evidência do desenvolvimento de um local de encontro temporário como uma igreja existe na chamada Casa dos Cristãos, em Dura Europos, na Síria. Isso em cerca de 230 depois de Cristo. A primeira igreja, vamos colocar assim, primeira igreja como templo, olha quando surge aqui, ó. 230 depois de Cristo na Síria. Aí que vai surgir, senhores. Aí é quando começa. Ou seja, você tem o período de Jesus, você tem o período dos apóstolos, não existe templo algum cristão. Aí vai surgir em achar, depois você procura aí sobre isso aqui, ó. Dura Europos. Procura sobre isso aqui, ó. Aí vocês vão entender. Ou, se quem quiser também, que fala tanto de Augusto Nicodemos, que foi chanceler da Faculdade Mackenzie, da Igreja Presbiteriana, existe um vídeo aí do Augusto Nicodemos, que ele fala um pouquinho quando foi que surgiu a igreja. Templo, igreja, templo. Porque tem gente que acha que eu sou herege. Então pega o pastor reverendo Augusto Nicodemos, que é da Igreja Presbiteriana, que dá palestra em vários lugares, foi chanceler da Faculdade Mackenzie, ele vai falar quando foi que surgiu a primeira igreja a templo, para algumas pessoas verem o que estou falando, procede ou não. Ou pesquise, é só pesquisar para os senhores saberem. Então esquece templo. Né? Agora vocês dá para entender um pouquinho por que construíram os templos, né? Lógico, para pegar o dinheiro dos bestas, dos bobos, dos xarope, tem que dar o dízimo e a oferta lá, porque se não der, Deus não vai abençoar. Sobre isso aí,
Tem uma penca de vídeo sobre oferta, dízimo, isso e aquilo, tá? As diferenças são que o culto do Antigo Testamento ele era típico e simbólico. O templo onde ele se realizava era um tipo da igreja. Então hoje nós não adoramos a Deus num único local específico e reservado, como havia no Antigo Testamento. Nós adoramos a Deus em qualquer lugar, podemos nos reunir em qualquer lugar. Na verdade, os templos eles só começaram a ser construídos no século IV, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Antes disso, os cristãos cultuavam a Deus nas catacumbas, no mato, na floresta, na beira-mar, nas casas, nas praças, onde eles podiam se organizar, então eles faziam culto a Deus. Então, igreja, templo evangélico, protestante, cristão, isso é coisa que veio com a oficialização do cristianismo por Constantino e depois a reforma protestante. Mas não, nós podemos nos reunir em qualquer lugar e cultuar a Deus. Então há essa diferença. Portanto, pode existir igreja sem templo. Os cristãos podem se reunir como igreja em uma sala alugada, na praça, na praia, numa fazenda, ao ar livre, em casas, onde eles quiserem. O templo em si é uma comodidade que facilita o ajuntamento. Traz condições para que as pessoas se encontrem naquele determinado lugar, o horário já é conhecido, o endereço já é conhecido, tem lugar para as crianças, enfim, todas aquelas comodidades que um templo traria. Mas o templo em si não é igreja. Não é igreja. Não é necessário para que a igreja exista. Portanto, recapitulando, você sozinho não é igreja, mas como parte de um ajuntamento de irmãos que professam a mesma fé no mesmo Salvador. E segundo, o templo não é igreja, não é necessário para que a igreja esteja reunida. Não necessariamente eu digo a você ou a qualquer outra pessoa interessada na mesma coisa que você precise esperar ordenação ou o estímulo de quem quer que seja. Minha oração aqui todo dia é para que se cumpra aquilo que o Senhor Jesus disse. Que a gente entenda que o Espírito Santo sopra onde Ele quer. A gente ouve a sua voz, mas não sabe de onde Ele vem, nem para onde Ele vai. A minha oração é para que cada casa, e hoje são milhares e milhares e milhares, espontaneamente só cresce, de pessoinhas assistindo o Papo de Graça, vem ver TV, ouvindo o Evangelho, crescendo em Jesus, no amor de Deus, lendo a palavra, compreendendo o significado simples e libertador de ser de Jesus, que cada um desses se torne de fato um sacerdote do Evangelho, que cada casa seja uma igreja, uma porta aberta, que cada casal se torne um ministrador do Evangelho, abrindo a sua casa como uma igreja, convidando os amigos, convidando outros, convidando vizinhos. E aí aquilo que você vai ouvindo aqui de mim, depreendendo da palavra, vá traduzindo para as suas próprias palavras, para as suas próprias expressões, para o seu modo de ser e de dizer. Ninguém está aqui tentando criar clones de repetição. Queremos apenas que, conforme a individualidade de cada um, a personalidade de cada um entenda, absorva, internalize, viva, pratique aquilo que você já entendeu e já está praticando. Isso você vai ensinando para os outros e não tente inventar nada, não tente trazer novidades, não tente ser um oráculo vivo de coisas novas, não. Seja um seguidor puro e simples de Jesus. E vá de casa em casa. 2 já é uma multidão, foi o que Jesus enviou. Separou de 70, 35 grupos de 2 e mandou de casa em casa. Era a revolução que ele estava propondo. Você e seu marido, pelo amor de Deus, vocês já podem ser uma revolução aí. Vocês vão convidando os amiguinhos, os companheiros, não para discutir religião, mas para abrir a palavra. E vão falando.
e aquilo que eu estou ensinando e que eu sei que é evangelho, eu não estou falsificando nada aqui. Você vai transmitindo com as suas palavras, conferindo tudo que eu digo no evangelho. Vá conferir no Novo Testamento mesmo. Vá ver se as coisas são de fato assim. Leia, 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 porque quanto mais for entrando em você, for deixando de ser uma coisa que você aprendeu apenas de mim, e vá sendo algo que você vai discernindo, que você mesmo está encontrando com exatidão a mesma coisa na palavra, mais intrepidez na fé você terá, mais maturidade você terá, mais ousadia, mais alegria, mais compreensão, mais entendimento e mais poder no Espírito Santo. Que a graça de Deus repouse sobre vocês e que ninguém controle a compreensão, o entendimento e o poder da palavra que está se instalando em vocês. Que independentemente de estações, de grupos ou de vínculos com o caminho da graça, vocês, meus dois amigos e milhares de outros na mesma situação, tomem hoje a mesma decisão, abram as portas das suas casas e deixem o Espírito Santo começar a revolução, em nome de Jesus. Amém. Essa é a revolução que ninguém segurará. É quando a gente deixar de começar a perguntar, escuta, tem alguma estação do caminho da graça aqui? Lá, nos dias do Novo Testamento, a estação do caminho da graça era onde a graça tinha se instalado no coração e o cara dizia, eu compreendi, vou abrir a porta. Convida um amigo, convida outro amigo, convida o empregado, convida o escravo, convida o patrão. Vai convidando, vai convidando, vai convidando. Foi isso que gerou uma revolução durante 300 anos no Império Romano. Como nunca antes tinha havido e como nunca depois aconteceu. Porque depois disso o diabo arranjou o Constantino. Aí o Constantino decidiu e a igreja surgiu nos moldes constantinianos, está prevalecendo nesses moldes até hoje, onde a igreja é um prédio que se aluga com uma placa, com uma hierarquia, com pastores e sacerdotes profissionais, com o dinheiro que tem que ser mandado para aquele cofre central, com essa paralisia diabólica, com esse ídolo, com esse templo de Dagon, ao invés de ser essa coisa livre do Espírito entrando em todo lugar, cada casa uma igreja, cada discípulo um sacerdote, um pregador do Evangelho, nos moldes da sua personalidade, conforme o seu entendimento e a sua compreensão. Quando isso acontecer de novo, a terra terá outra vez a chance verdadeira de ver o impacto do amor de Deus, sem placas, sem neon, sem teatros, sem estádios, formiguinhas, formiguinhas, aos milhares, colmeias derramando mel da graça de Deus pela terra. Eu espero que seja isso que Deus faça na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Cada qual resgatar o júbilo, resistir e ser plural, repartido acúmulo. Apoderar-se de si, remediando passos, convergir um olhar, nosso brilho e fúria, conceber, conservar, aguerrida entrega, nesse nosso desbravar, emanemos-nos amor. Até quando